Bem-vindo a essa aula. A gente vai falar de 5 pilares de lucratividade que a gente tem que trabalhar no ramo gastronômico, principalmente em pequenos negócios, pessoal que trabalha em casa, né, produzindo, para a gente poder realmente conseguir ver dinheiro sobrando no final do mês, ter lucro mesmo, tá? E a gente vai falar um pouquinho de como esses pilares podem ser identificados, como a gente pode fazer um diagnóstico deles e como que a gente cria ações para poder resolver esses problemas. A gente vai trabalhar com ações simples, práticas, sem, né, ficar fazendo muita firula, inventando teorias elaborantes ou coisas difíceis de fazer, planilhas difíceis, nada disso, para a gente poder realmente dar oportunidade para todo mundo melhorar o seu trabalho e conseguir, de fato, né, ter lucro, melhorar os processos de alguma forma, ok? Então, por isso nós vamos fazer essa análise. Então, qual a tarefa de casa agora? A gente vai analisar cada um desses pilares no documento que eu vou deixar disponível, né, para vocês aqui. Vocês vão baixar esse documento. Se não achar o documento aqui disponível, manda uma mensagem no meu Instagram, adriano.tristão, e pede o documento para fazer a análise dos 5 pilares, né, que você assistiu a aula. E eu vou mandar para você. Então, a gente vai fazer essa análise desse documento, colocar a notinha lá para a gente poder ver aonde que a gente está errando, o que, que a gente precisa fazer. E o próximo passo é a gente já partir para as correções que a gente vai fazer, né, nesse pilar ou nesses pilares que a gente está avaliando, ok? Por que a gente viu esses 5 pilares? Porque a gente vai fazer uma análise deles, né? Nós vamos analisar, por exemplo, como é que eu estou na precificação. Eu tenho precificação dos meus produtos? Eu sei o custo dos meus produtos? Se eu não sei nada, poxa, cara, não tenho nem ideia, não tenho nem noção. Tem o preço aqui mais ou menos aqui, eu sou nota 4 de 1 a 10. Quanto que eu tô na precificação? Poxa, eu tô nota 2, nota 3, estou muito ruim. Se eu tô melhorzinho, o que que eu vou fazer? Olha, nota 7. Poxa, eu tenho uma intuição ali, negócio, eu tenho mais ou menos o preço, eu não sei exatamente o preço meu de custo, mas eu sei que eu tenho uma margem aproximada de tantos reais eu ganho no brigadeiro, ganho no meu bolo, enfim. Ok, então estou nota 8 ali no meu precificação, na minha precificação. E aí eu vou pilar por pilar, eu vou analisando. Por que que eu faço essa análise? Para eu saber aonde eu vou mexer primeiro. Se eu estou mais ou menos na precificação, mas o meu cardápio está horroroso, não tem um cardápio, eu mando umas fotos para o meu cliente mais ou menos, né? E passo o preço escrito ali no WhatsApp. Poxa, eu não passo profissionalismo nenhum, credibilidade nenhuma. O que que eu vou fazer? Eu vou dar prioridade para arrumar meu cardápio primeiro, né? Então, poxa, peraí, precificação, segura aí que depois eu vou mexer na precificação. Agora eu vou cuidar do meu cardápio. É o primeiro passo é aquilo que está precisando de mais ênfase ali na hora, ok? Se, poxa, não, até que eu usei um cardápio ali, não é o ideal, mas ele tá ali, tá funcionando, é bonitinho, arrumo, tem uma precificação, mas não tem nem cadastro dos clientes nenhum. Bom, deixa eu me dedicar um pouquinho agora para conseguir cadastrar meus clientes. O que que eu vou fazer? Ó, chegou o cliente, eu já vou mandar o link para ele se cadastrar antes de fazer o pedido. Fulano, tudo bem? Ó, tá, ó, legal, seu pedido tá anotado, faz um favor para mim. Eu vou te mandar um link aqui, preenche só os cadastros, só para eu finalizar o seu pedido aqui no meu aplicativo, aqui agora. Pronto, mandei para o cliente, ele vai preencher tranquilamente. Né? E meus clientes que eu já tenho, que já, mesmo que eu não esteja atendendo naquele momento, eu posso mandar o link e falar, fulano, estou fazendo uma campanha, a gente está fazendo uma campanha essa semana e a gente vai sortear aqui uma caixinha com X brigadeiros, vou sortear um cupcake aqui, alguma coisa, e eu queria saber se você quer participar, você só preenche os dados para mim do seu cadastro aqui com a gente, que é bom que já fica cadastrado e você já está participando desse sorteio que a gente vai fazer no final da semana. As pessoas adoram ganhar alguma coisa, né? Então o pessoal já vai preencher o cadastro ali, você já vai cadastrando todos os seus clientes ali no seu aplicativo ali, muito fácil, ok? Antes de mais nada, a gente vai sempre trabalhar com uma perspectiva de meta, né? Onde a gente quer chegar naquele mês, os resultados que a gente quer chegar. E eu vou explicar por que que isso é importante. Quando a gente não tem uma meta definida, não sabe exatamente quanto que a gente quer ganhar no mês, a gente acaba trabalhando para ver o que que vai dar. E geralmente isso acontece com muita gente, né? A pessoa começa a trabalhar e fala, eu vou fazer aqui um produto para vender e eu vou ver se eu consigo vender, quanto que eu consigo vender, eu vou ver o que que dá no final do mês. E às vezes até pessoas que estão trabalhando já há mais tempo, já tem uma renda boa, acaba trabalhando dessa forma. A pessoa não sabe como que vai ser o próximo mês e ela torce para dar certo, torce para vir pedido, para vir, né, para poder ter algum resultado. E quando a gente sabe exatamente quanto que a gente quer ganhar, quanto que a gente precisa ganhar, a gente cria ações para chegar naquele resultado que a gente está buscando. Então, por exemplo, se eu quero ganhar 5 mil reais por mês de lucro, o que que eu vou fazer? Eu sabendo do custo dos meus produtos,
sabendo por quanto que eu vendo, eu sei qual a margem que eu tenho em cima de cada produto, né? Ou dos produtos, eu posso ter, eu tenho uma média de vendas de X produtos por mês. Eu tenho uma média de vendas de X de outro X de Y produto. Então, eu vou fazer uma média daqueles produtos. Então, eu vou saber quanto que eu preciso vender para chegar no resultado. Então, se eu sei que eu tenho que vender, por exemplo, 1.000 unidades do meu produto, brigadeiro gourmet, por exemplo, aí eu tenho que vender 1.000 brigadeiros para poder fazer X reais de lucro. Se na primeira semana eu vendi 50 brigadeiros, eu já comecei a ver que o resultado, se eu não tiver algum evento previsto, eu vou ter problema, eu tenho que correr para poder fazer alguma coisa. Se eu trabalho com caixinhas, por exemplo, semanais, e eu ainda não atendo, eu ainda não atendo eventos, eu vou ter que correr para poder fazer um movimento, porque eu sei que eu não vou chegar no resultado que eu previa. Por isso que é tão importante a gente definir quanto que a gente quer ganhar antes de mais nada, né? E quando eu falo quanto a gente quer ganhar, eu não estou falando exatamente de salário que você definiu para você no negócio. Até porque, quando a gente fala de custos fixos no negócio, é muito comum a gente ver sobre precificação e a pessoa fala, olha, você tem que colocar o seu salário, você tem que colocar, porque se você não estivesse trabalhando ali, você estaria trabalhando em outro lugar. E eu concordo que a gente tem que colocar o salário para a gente definir custo fixo também. Porém, quem está iniciando, quem está nos primeiros passos no negócio, ou está no estágio inicial, muitas vezes não tá faturando nem para pagar um salário para ele próprio. Né? Então a pessoa começa ali, às vezes ela está ganhando, conseguindo fazer R$ 500, conseguindo fazer R$ 1.000, aquilo não é exatamente o salário que ela quer. E aí ela tem dificuldade para fazer uma precificação porque ela precisa definir o salário e nunca bate as contas ali. Então o que eu sugiro no início? Estabelece um valor que você quer ganhar de lucro e a gente vai tirar os ingredientes, né, ver os custos ver o custo dos ingredientes e ali a gente vai ver quanto que vai sobrar para você, né? Tira os custos fixos, sem considerar salário. Se você paga a taxa de entrega, se você paga uma comissão de aplicativo, se você paga um valor para poder alguém te ajudar, enfim. Beleza, isso vai estar no custo, mas para você, estabelece quanto que você quer ganhar no mês. Seja R$ 500, seja R$ 1.000, seja R$ 5.000. Ah, mas agora eu já estou conseguindo faturar um dinheiro bom e todo mês eu já tenho uma média, né, de faturamento que me permite tirar um lucro maior. Legal, agora já está na hora da gente estabelecer um salário para você, para a gente saber o que que é seu salário e o que que é lucro, ok? Então eu sempre sugiro fazer dessa forma. Então nós temos aqui, é, vamos colocar aqui os pilares que a gente vai trabalhar inicialmente. Para começar, a gente vai ter que ter os pilares principais, né? Eu vou falar de gestão do negócio, eu não vou falar de planejamento estratégico ainda, né? Não vou falar de complexidade, não, de fazer markup para definir preço de produto. Isso aí não, isso é um segundo passo. Inicialmente a gente vai fazer o simples que funciona, né? O básico que dá certo. Então, nós vamos fazer o quê? Primeiro, precificação. Como é que eu vou saber quanto custa o meu produto e por quanto tem que vender? Precificação é uma coisa muito comum a gente ver um monte de fórmula milaborante, mas que muitas vezes as pessoas que estão ensinando nem faz aquilo, na verdade, na prática, né? Então ensina algo que é difícil de fazer. E eu falo com propriedade porque eu já ajudei centenas de empreendedores gastronômicos, trabalhei com escolas de gastronomia durante muitos anos, fiz mentoria de muitos alunos durante muito tempo e eu sei que a galera não coloca em prática 99% do que é falado nesses sistemas complexos de fazer preço. Então, o que eu sugiro sempre para a gente fazer? Inicialmente, o básico, ok? Então, a gente vai fazer o quê? Ver o custo dos ingredientes, considerando embalagens e tudo que você utiliza, certo? Se você está no início, você ainda não definiu um salário para você, você já definiu a margem que você vai ganhar, e ali a gente vai ver quanto que a gente vai ter de margem considerando só o custo variável, né? Então, isso é também chamado de margem de contribuição. Então, a gente vai ver quanto que a gente tem dessa margem. Quem está no início não vai ter muitos custos fixos, né? Geralmente você não vai estar pagando aluguel. Se você tiver isso é custo fixo, você vai incluir. Mas se você estiver trabalhando em casa, provavelmente você tem quase que só custos variáveis e muitos poucos e muito poucos custos fixos, né? Então você vai definir os custos variáveis, ok? Para você definir o seu produto. Questão de definir preço de venda, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa que você vai ter que definir é em relação ao mercado.
Como é que isso funciona? Muitas vezes a gente ouve falar assim, olha, tem que multiplicar por 3 vezes o custo que você tem do produto para você chegar no preço de venda. Vocês já ouviram falar disso? Geralmente isso acontece. E não quer dizer que está errado. Muitas vezes o preço vai ser legal, vai bater dessa forma. Tem gente que fala, olha, você tem que fazer, multiplicar por 60% pelo menos o produto, você tem que multiplicar, né, por 200%, enfim, um fala uma coisa. O que eu geralmente sugiro? Você tem que se basear no mercado. Por quê? Não adianta eu querer vender um produto que que é igual ao dos meus concorrentes, que eu não sinalizo nenhuma vantagem em relação a eles. O meu cliente mal me conhece e eu quero vender mais caro, né, que todos os meus concorrentes, porque eu uso ingredientes de qualidade, tudo, e eu acho que eu tenho que vender mais caro. Não adianta, eu não vou conseguir vender. Eu tenho que me basear no mercado. Por quanto que o mercado vende aquele produto naquela região que eu estou, para aquele público que eu estou vendendo? Pô, mas eu não posso vender mais caro, então eu não posso me posicionar com um produto de qualidade que seja melhor que o dos concorrentes para vender mais caro? Com certeza, com certeza. E essa é a nossa proposta, né, para a gente, ao longo do tempo, fazer exatamente isso. Porém, para eu fazer isso, eu tenho que ter um posicionamento reconhecido pelo cliente de que meu produto vale mais. E aí nós vamos ter ações para a gente fazer isso, né? Mas, a princípio, enquanto você não tem esse posicionamento definido, você precisa se estabelecer no mercado, você precisa entrar no mercado e você vai ter que entender por quanto que o pessoal vende o produto que você está vendendo. E aí você analisa qual margem você está tendo. Então, se aqui na minha região o pessoal está vendendo o produto que eu vendo a X reais, eu tenho que estar dentro daquela margem. E aí eu vou inserir no mercado, eu vou começar a fazer minha base de clientes para eu poder trabalhar a qualidade, a percepção do meu público, para aí sim eu começar a vender mais e a ganhar mais dinheiro, a vender mais caro, né? Vender mais caro e começar a ganhar mais dinheiro em cima do meu produto. Então a precificação, principalmente no início, quando a gente está iniciando o trabalho, eu estou falando de pequenos empreendedores. Para quem já está consolidado no mercado, para quem já tem uma demanda recorrente, a gente tem né, a gente vai falar de diferenciação, né? Até que ponto eu posso diferenciar meu produto e cobrar mais caro? Ok. Mas para quem está se inserindo no mercado, iniciando os trabalhos, tem que se basear no mercado. E aí a gente faz a conta para ver se eu consigo manter uma margem legal para poder fazer o lucro que eu quero. Então, se o mercado, por exemplo, eu vendo um brigadeiro, o mercado está vendendo a 2,50 em média um brigadeiro X, um brigadeiro de chocolate nobre. Eu vendendo esse brigadeiro a 2,50, eu tenho uma margem de ganhar, por exemplo, 1,50 nesse brigadeiro. Tirando todos os meus custos, me sobra 1,50. Então eu já sei que se eu vender 1.000 brigadeiros, eu vou ter R$ 1.500 de lucro, considerando apenas o lucro, né, o custo variável. Ok? Então eu ganho R$ 1.500. Pô, R$ 1.500 está dentro da minha expectativa? Se eu ganhar R$ 1.500 já atende para eu começar, né, já dá para eu poder pagar algumas contas. Essa é a minha expectativa? Pô, se for, legal. Mas se não for, eu já vou, então eu já sei que vender 1.000 brigadeiros apenas não vai resolver meu problema. Né? Se minha expectativa é 3.000 pelo menos, eu tenho que vender pelo menos 2.000 brigadeiros para poder chegar nesse número. E aí eu vou trabalhando a minha meta dessa forma para poder criar as minhas ações comerciais, né? Que aí a gente vem na parte de marketing Instagram, já é um segundo pilar. Então o que eu vou fazer? Poxa, se eu sei que eu preciso vender 2.000 brigadeiros no mês, o que eu estou fazendo de divulgação na parte comercial, no meu marketing, utilizando o meu Instagram, que hoje é uma vitrine que a gente tem? O que eu estou fazendo para a gente poder conseguir, de fato, chegar nos 2.000 brigadeiros vendidos? Então, eu vou criar maneiras de eu poder divulgar meu produto para vender, né, esses brigadeiros. E ali eu tenho tanto a parte orgânica, que é o que o conteúdo orgânico é o quê? Aquele que eu não pago para fazer. É o conteúdo que eu vou colocar no meu dia a dia e conteúdo pago que eu vou fazer com tráfego pago. Se eu não sei fazer, talvez eu tenha que procurar algum especialista que vai saber fazer isso para mim e eu vou divulgar o meu produto, ok? Mas no primeiro momento, o importante é que você tenha um conteúdo orgânico, aquele que você não paga, feito estrategicamente, né? Direcionando as suas imagens, as fotos dos produtos para mostrar para o seu cliente exatamente a qualidade do seu produto, como que você faz, a higiene que você trabalha, o nível de qualidade que você tem nas suas produções, depoimentos de clientes que eventualmente vão falar bem dos seus produtos.
Então tudo isso você vai utilizar dentro do seu Instagram. Poxa, mas como é que eu faço para saber exatamente como que eu tenho que colocar, como que eu tenho que postar? Vamos ver referência. Quem no seu mercado você admira, você faz? Por exemplo, você é aluna da Pamela, por exemplo, da Pamelita Doces, que faz brigadeiros diferenciados, é referência no mercado e já está consolidada, né, em termos de qualidade, em termos de atendimento de grandes eventos. Poxa, deixa eu dar uma olhada no Instagram dela, como é que tá, para ver o que eu posso fazer similar a ela, né? Porque se ela está fazendo isso, ela está tendo muito resultado, poxa, talvez aquilo ali seja um caminho que eu possa seguir. E vejo outros produtores de outras coisas também. Poxa, mas eu também vendo bolo, eu também vendo outros produtos. Legal, quem que no seu mercado atua de forma a ter credibilidade no mercado e tem bons resultados, que é uma referência no mercado? Eu vou seguir aquela página e eu vou tentar imitar um pouco daquilo que está sendo feito, né? Eu sigo referências. Então, um ponto que a gente já vai utilizar para fazer no Instagram. Então, é um ponto para a gente observar, né? Um pilar para a gente observar e ver como que está sendo o nosso Instagram aí, o nosso marketing, ok? Outro pilar que a gente vai ter que trabalhar para poder ganhar dinheiro é o fluxo de caixa e controle financeiro. Muita gente não tem um controle exato do financeiro, não separa particular de empresa, né, e tem dificuldade de fazer o controle, isso é muito normal. O que acontece? Você não precisa necessariamente ter separado as contas, terem separadas as contas, por exemplo, da empresa do negócio. Muita gente vai estar falando, poxa, mas eu recebo tudo numa conta só e eu utilizo aquele dinheiro para os meus gastos no dia a dia. E vai ter gente que vai falar assim, olha, você não pode gastar o dinheiro da empresa nas suas contas particulares, você tem que ter separado. Porém, para quem está iniciando, para quem está num pequeno negócio, como é que você fala hoje, o carro quebrou aqui, furou o pneu, tem que consertar, como é que você fala, não, eu não vou fazer isso não, porque eu não posso misturar o dinheiro do meu negócio com o meu dinheiro pessoal. Tem jeito, você vai ter que utilizar o dinheiro que está chegando para poder gastar com as suas coisas particulares. Não tem como. E eu sei que é assim que funciona, que é a realidade. Então, o que você tem que fazer então? Você tem que saber o que é de empresa e o que é pessoal. Você não precisa necessariamente ter conta separada no início. Depois é o ideal. Né? Depois é o ideal. Mas, se você ainda não pode fazer isso, poxa, eu tenho que pelo menos saber o que é empresa e o que é negócio pessoal. E aí eu vou ter uma anotação, eu vou ter que fazer essa anotação, vou ter que conseguir, né, preparar esse controle e, de preferência, sem deixar para o final do mês. Né? Então eu tenho que já ir anotando tudo mais. E esse pilar, assim como o pilar de precificação e de marketing, são pilares que a gente consegue fazer no aplicativo Provar, né? Então, o aplicativo Provar, ele vai fazer para você esse controle, para você no dia a dia já ir lançando despesas, definindo se é pessoal ou se da empresa, de forma simples e prática, né? Porque ele foi feito para ser simples e prático, esse é o objetivo. Então você pode ir lançando no aplicativo essas despesas, no final do mês você já tem um controle pronto. Você não tem que fazer um controle, o controle está pronto para você. O relatório financeiro está pronto para você. Quanto que você gastou, quanto que você arrecadou, quanto que você lucrou. Então, isso é muito importante. A precificação é a mesma coisa, né? A gente vai seguir e fazendo precificação. E depois eu vou dar uma demonstração de como isso é feito. Isso é super simples para poder fazer no aplicativo. E marketing, mesma coisa, no Instagram a gente tem maneiras de otimizar isso também dentro do aplicativo. Okay? Fazendo avaliações com os clientes e pegando depoimentos, estabelecendo metas também. O aplicativo faz tudo isso. Mas o outro pilar que a gente tem que fazer, então a gente falou de precificação, falamos de marketing, Instagram, falamos de controle financeiro, cardápio online agora. Cardápio online, quando a gente fala online, pode ser um cardápio preparado que você tem, que você possa mandar para o seu cliente, né, um arquivo PDF, um arquivo de imagem, ou um arquivo online, né, um arquivo ou um cardápio online, que você vai ter um arquivo, você vai mandar um link para o seu cliente que ele vai abrir e vai ver seu cardápio lá, como tem no aplicativo Provar. Como que funciona isso? Você tem que ter um cardápio que tenha os seus produtos, que tenha a descrição daquilo que você está oferecendo. Não basta você falar, olha, brigadeiro de chocolate. Tá, brigadeiro de chocolate, ele é um brigadeiro feito com chocolate nobre, ele tem tantas gramas, ele usa granulado de chocolate belga, por exemplo. É diferente de você falar brigadeiro de chocolate, concorda? Então, você vai descrever por que o seu produto é tão bom e por que ele é diferenciado. Mesmo que seja um brigadeiro simples, né? Poxa, é um brigadeiro, poxa, mas é um brigadeiro de ninho. Mas é um brigadeiro de ninho, ele é feito com creme de leite, com tantos por cento de gordura, que dá um diferencial na textura dele, por exemplo. Ele é um brigadeiro finalizado com
É um brigadeiro feito com ninho de verdade, com leite ninho mesmo, né? De qualidade, que é um produto que dá uma diferença, por exemplo, no sabor e tal. Enfim, você pode descrever a qualidade do seu produto, mesmo que ele seja o mais simples possível. E isso faz diferença para quem está lendo o cardápio, para quem está observando. Então você tem que ter né, o preço do produto. Caso você trabalhe com eventos ou algum tipo de produto que você precise negociar, que você não tem um preço que já está ali declarado no seu cardápio, ok, não tem problema. Mas você já tem que ter isso fácil para você poder passar para o cliente. Né? Então, mas foto do produto bem tirada, descrição do produto, isso aí é fundamental. Então você tem que ter e hoje no aplicativo Provar você tem isso automaticamente também. No momento em que você cadastra o seu produto, coloca a foto dele, coloca os custos do seu produto lá, os ingredientes que você utiliza, a quantidade que a sua receita dá, ele já te dá o custo do produto, você define o preço de venda, ele já te dá a margem que você tem de venda. Se você quiser estabelecer o preço por meio de percentual, ele já vai te dar né, o preço final que você estabeleceu, o percentual. Então, assim, já vai tudo pronto e ele já está disponível no seu cardápio online. Então, é muito fácil. Você só copia o link, mandou para o cliente vai abrir e já vai ver todas as informações do seu produto, as informações que podem ser vistas, evidente. Ele não vai ver o custo do seu produto, ele só vai ver o preço, a descrição e a foto do seu produto, ok? E, para finalizar, um pilar importante é o gestão de clientes. A gestão de clientes é fundamental. A gente precisa ter o cadastro dos clientes. E a maioria das pessoas não tem. A maioria dos empreendedores não tem um cadastro. Tem às vezes no WhatsApp ali para poder, né, consegue conversar com a galera, tem registrado ali as informações, porém não tem um cadastro. Se eu tiver que fazer uma ação comercial, por exemplo, mandar mensagem para os meus clientes para falar que eu tenho uma novidade essa semana, que eu tenho uma promoção essa semana, eu não consigo fazer. E como eu vou trabalhar com meta e quero lucrar cada vez mais, é importante que eu tenha o cadastro dos meus clientes para eu poder fazer ações de recompra com eles, né, de remarketing com eles, de campanhas de indicação com eles. E isso faz muita diferença na minha margem final de lucro, porque eu consigo gerar negócio quando eu tenho uma margem, quando eu tenho um cadastro dessa turma, né, quando eu tenho as informações dos meus clientes e você pode fazer isso no WhatsApp, legal. Se você já está fazendo, bacana. Poxa, eu consigo puxar tudo mais. Mas você pode fazer isso também no aplicativo, que você vai ter o cadastro de todo mundo ali, com telefone, com informações. E detalhe, o próprio cliente se cadastra. Você não precisa nem ter nenhum trabalho de você cadastrar seu cliente. Você manda simplesmente um link para ele, que você copia diretamente dentro do aplicativo. Você entrou ali em gestão de clientes, tem um link. Você clicou no link, manda no WhatsApp do seu cliente, ele próprio cadastra os dados dele e você já tem todas as informações dele no seu aplicativo. É muito simples, é muito fácil e faz toda a diferença, ok? E para quem foi convidado para utilizar o aplicativo, né, agora vai poder utilizar o aplicativo né, de forma gratuita agora durante esse período e vai poder fazer esses cadastros, atualizar tudo mais. A gente vai ter o vídeo mostrando como utilizar o aplicativo e é muito simples, é muito prático. Você entra no aplicativo, faz o login, cria sua senha, tem um videozinho ensinando você a acessar o aplicativo e você lá dentro, inclusive, dentro de cada módulo, você tem um videozinho que ensina a mexer naquele módulo. Caiu dentro de precificação, tem lá, aprenda a usar esse módulo. Você clica lá, você vai ver um videozinho eu ensinando você a usar aquele módulo. É muito fácil. É começar a usar para poder você ver que vai ser fácil. Antes da gente mexer, a gente fica meio inseguro. Poxa, será que eu vou conseguir? Eu tenho dificuldade com tecnologia, mas o aplicativo foi feito exatamente para você, para o perfil de pessoa que não está acostumada a mexer com isso. A gente sabe que a maioria dos empreendedores gastronômicos que trabalham em casa, num pequeno negócio, quando ele não tem um outro trabalho paralelo ali na CLT, em outro lugar, ele não tem tempo para poder ficar parando para quebrar cabeça com uma planilha, com uma coisa difícil. Então a gente fez um aplicativo que é muito simples e muito fácil, justamente para te ajudar. No começo, talvez você precise se dedicar um pouquinho, poucos minutos que você mexer, você vai ver que vai fazer, que você vai conseguir fazer, e depois vai ser muito fácil, ok? Então agora você faz essa análise dos pilares, define quanto que você quer ganhar no mês, ou quanto você precisa ganhar no mês de lucro, e depois o próximo passo é você ver a aula do aplicativo para você entrar e aprender a mexer, para você poder fazer todos os lançamentos diretamente no aplicativo. Você vai ver que seu lucro vai só subir, né? A gente vai começar a ganhar cada vez mais dinheiro com os produtos e vai valer muito a pena, ok? Um abraço, até logo.